Hi guys, welcome to this channel. Today I'm gonna be telling you my story of life. I mean, what happened to me last year. I'm gonna be telling you this in Portuguese because my native language and I feel more comfortable to do in Portuguese. So let's start this again. Oi pessoal, meu nome é Nefri. Eu tenho 27 anos e hoje eu vim contar para vocês um pouco a minha história de vida. E que história é essa? Bom, que eu tive um AVC com 26 anos e o ano passado, em fevereiro de 2018, aos 26 anos, eu tive um AVC. E você deve estar se perguntando, um AVC com 26 anos? Impossível. Não é impossível. E graças a Deus eu sobrevivi para estar vindo aqui contar minha história. O que aconteceu? Bom, eu tive um AVC e foi uma coisa muito louca. No domingo eu tava tudo bem e tal, na segunda eu já comecei a sentir uma dor, um incômodo aqui atrás do meu pescoço, aqui atrás do meu pescoço. Mas eu pensei que eu tinha dormido mal, que era o travesseiro e tal. E antes de tudo acontecer, eu fui no GP e a enfermeira me olhou, ela tocou no meu ombro e achou que era apenas uma dor muscular. Ela não tirou minha pressão, não fez nada, só eu já tinha falado que eu tava sentindo uma dor, ela pensou que era dor, me passou um anti-inflamatório e eu fui pra casa. Bem, e quando eu cheguei em casa tudo aconteceu. Foram questões de minutos, de poucos minutos, mas que pra mim pareceu uma eternidade. Eu posso dizer que foi o pior momento da minha vida. A pior sensação, porque eu tava só, o meu marido tava fora do país. O ano passado eu tava morando na Inglaterra, então eu não tinha familiares, eu não tinha. Assim, só tinha o meu marido e também tinha amigos. E esses amigos foram os que me ajudaram naquele momento. Bom, a princípio eu fiquei muito tonta, eu não sabia o que estava acontecendo, eu comecei a vomitar e a minha primeira reação foi tentar chamar alguém para ajudar, chamar ajuda. Eu mandei um áudio no WhatsApp para minha amiga, falei que eu não estava me sentindo bem, que alguma coisa estava acontecendo, para ela pedir ajuda. Só que essa minha amiga estava em Oxford e estava tipo a 50 quilômetros da minha casa. E eu sabia que ela, depois eu tive consciência que ela poderia vir, claro, mas que talvez demoraria. E eu não tava para aguentar tanto tempo. A minha cabeça só pensava que eu tinha que chamar alguém para me salvar. Então foi aí que eu consegui ligar para ambulância. E aí, quando a ambulância veio, foi que eu, tipo, vamos dizer, me acalmei me desesperando. Me acalmei no sentido de, ai, até que enfim tem alguém pra me salvar. Mas foi aí que eu desabei, sabe? Eu comecei a chorar e tudo. Enfim, no outro momento eu tava no hospital, tava na cama de hospital. Eu não conseguia dormir, eu sabia que na minha cabeça eu não podia dormir, que eu tinha que manter acordada, porque se eu dormisse era mais uma chance para eu, tipo, me desligar, sabe? Meu corpo se desligar. Os médicos falavam para eu descansar, mas eu não conseguia. Eu cochilava e tal, mas acordava assim, sabe? Espantada. E enfim, eu tava só, tipo, na minha cabeça eu tinha que ver o meu marido, eu tinha que me despedir dele, porque se fosse para acontecer algo ruim, pelo menos dele eu tinha me despedido. E assim foi, eu esperei, cochilava, tirava, tipo, tirava sonecas e me despertava assim, cadê o Arnaldo, cadê o meu marido? E enfim, ele chegou, me despedi, e aí eu falei pra enfermeira, eu posso dormir agora?
E ela disse sim, sim. E eu dormi no outro dia. Enfim, no outro dia foi que eu tive a notícia que eu tinha dado um stroke. E aí foram me explicar o que era um stroke, aí que era o AVC, que a tradução, né, era AVC, que tinha criado um coágulo no canal que levava o sangue para o meu cérebro. E isso fez com que, como o meu cérebro se ficou alguns minutos sem oxigênio, tipo, paralisou a tinha paralisado a parte direita do meu corpo. Ou seja, que eu fiquei sem movimentos nas pernas, ou seja, toda a minha parte inferior, toda a minha parte superior. Eu não tive, fizeram vários testes, eu não tive afetação, teoricamente, né? Não se soube se eu tive afetação cognitiva, buscaram, mas não encontraram nada. Na fala, sim, eu tive uma afetação, mas depois voltou. Foram de meses, assim, até tudo voltar. E nada. A minha reabilitação foi muito boa. Tem 1 ano e 2 meses e meio, 3, que eu tive um AVC e eu já tô andando, já faço minha vida, tipo, quase normal. Assim, eu ainda não tô trabalhando nem nada. Eu tirei o ano de 2019 como um ano sabático, porque, enfim, depois é um pouco complicado. Depois que eu tive o AVC, 6 semanas depois eu fiquei em casa, 2 meses e meio eu fiquei no hospital. Nesses 2 meses e meio, depois desses 2 meses e meio eu vim para casa e depois 6 semanas, 7, eu vim para Espanha, que é onde eu encontrei uma clínica de reabilitação neurológica muito boa, que seguia o mesmo conceito de fisioterapia, que era o conceito Bowbath, que eu seguia na Inglaterra, que seguiam aqui também. Então, eu vim fazer esse tratamento aqui, e foi muito bom para mim. Eu me recuperei muito, muito, muito. Meu braço se recuperou muito. O meu caminhar tá, tipo, muito bom. Então, assim, foi uma mudança de vida. Assim, foi muito bom ter vindo para aqui, para a Espanha, fazer a recuperação aqui. Inicialmente, eu fazia, tipo, do mês de junho até, tipo, dezembro, novembro, eu fazia, tipo, 6 horas de reabilitação por dia. Eu tinha 2 horas privadas com one-to-one, com físio, e depois 5, 6 horas eu fazia o mesmo. Ou 4, 5 horas eu fazia o mesmo. Então, tipo, em total eu tinha, tipo, 7 horas, 6 horas de físio por dia. De exercícios e tal. E depois agora, nos 5 meses pra cá, 3 meses pra cá, 4, eu tenho, não, de tipo dezembro, novembro, até agora eu tenho 4 físios por dia, 4 físios por semana, 4 horas por semana, e o resto, 2 horas e tal, eu faço só. Eu só queria dizer isso, que eu tô muito bem, que tô muito recuperada. Pros meus amigos, meus familiares que estão no Brasil, eu tô muito bem, tô muito feliz. E pra você que tá vendo esse vídeo, que teve um AVC ou que tá passando por esse momento que algum familiar seu teve um AVC, que se mantenha positivo, que tudo vai dar certo, que tudo vai melhorar. Cada corpo tem um tempo, cada reabilitação é diferente. Não se compare com ninguém. Veja do outro, tipo, as coisas boas que você pode tirar, os exercícios que a outra pessoa tá fazendo, que você pode fazer, a melhora que ela tá fazendo, que sim, que você pode ter. E que é isso, se mantenha, tenta se manter positivo, pensar positivo, que as coisas positivas atraem coisas positivas, sabe? Manter-se positivo, acho que é crucial durante esse processo. É um processo lento, é um processo chato, principalmente para quem tá vendo em primeira pessoa, é chato, mas se pode, e eu acredito que eu ainda vou me recuperar muito mais.
e que você também acredita que você ainda vai recuperar muito mais. Existe aí, tipo, todo mundo fala, porque se você teve um AVC, os 3 primeiros meses são importantes, os 6 primeiros meses, depois do ano. Mas, tipo, ofícios já me falaram de pessoas que tiveram depois de 12 anos, 10, 8. Tipo, nunca é tarde, nunca é impossível. Tipo, não é impossível. As pessoas podem ser muitas coisas que nos surpreendem. E, enfim, acreditar que amanhã vai ser melhor, que você vai ser melhor, que você vai estar melhor e que você pode fazer algo melhor para si mesmo. E se mantenha positivo. E vamos nessa, ainda não acabou. E amanhã é um novo dia, uma nova oportunidade para lutar e para vencer. E nunca pense que o que você fez hoje não aconteceu nada. Sim, não aconteceu hoje, mas amanhã, ou depois de amanhã, ou uma semana depois, sim, pode acontecer. E eu já vivi isso e eu vivo isso cada dia. Muito obrigada por você, muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Pretendo estar postando coisas sobre minha recuperação. Então, se você tem alguma dúvida ou quer me perguntar alguma coisa, ou quer me perguntar mais sobre o conceito BOAP, quais os tratamentos que eu fiz, que eu vi que me ajudaram. Cada corpo é diferente, mas pode ser que alguma coisa que eu fiz te ajude também. Deixa aqui nos comentários aqui embaixo, eu vou estar respondendo. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.